Fala galera, episódio novo do Fala Papito na área. Se você não segue a gente nas nossas redes sociais, tá na hora de seguir. Se inscreve no canal do YouTube, dá aquela força por lá. Se você assiste no Spotify ou em qualquer outro streaming de áudio, também vale a inscrição e marcar aquelas 5 estrelinhas que tem lá. Então, já que a gente tá aqui, vamos para mais um episódio. Vem falar, Papito! Fala, papito! Eu vou te Papito, fala, papito! Papito, fala, papito! Tem histórias que a gente escuta e sente que precisa guardar no peito. Histórias que não são só sobre o que aconteceu, mas sobre o que se constrói a partir dali. A paternidade, para muitos, é um mergulho de uma vez. É aprender no susto, improvisar, errar, acertar e descobrir que no meio do caminho, que amor mesmo é verbo. E amar é ação, é constância. Hoje, nós vamos conhecer dois caras incríveis que vivem essa missão por inteiro. Dois pais que precisaram reorganizar a vida e reescrever o dia a dia e aprender novos papéis e, acima de tudo, continuar entregando amor e presença aos filhos. Esse encontro não é sobre o que a vida tirou, vamos dizer assim, porque eu acho que nunca vai sair. É sobre o que ficou. Não é sobre ausência, mas é sobre uma presença que pode ser sentida a qualquer momento. Mas por que não falar? É sobre saudade também. Sobre as pequenas rotinas que viraram grandes lembranças, sobre o afeto que se reinventa, sobre a força que nasce quando a gente escolhe não apenas estar, mas ser. O programa de hoje vai muito mais de escuta do que de fala da minha parte. Eu sei que eu vou me emocionar hoje. Eu estou aqui com o coração aberto para acolher, aprender e inspirar e me inspirar com vocês, Emerson e Ícaro. Sejam muito bem-vindos ao Fala Papito e desde já, meu muito, muito, muito obrigado por vocês terem aceito esse convite. Prazerzaço, cara. Já quis fazer a gente orar no começo, né? No início já. Tá todo mundo já com os olhos vermelhos aqui já. Obrigado, Deck, pelo convite. É uma honra estar aqui. E vamos embora, vamos compartilhar essas histórias todas de vida da gente. Que introdução perfeita, cara. Eu gastei um tempão nela. Não, Cara, eu tava... que Nossa, eu tive que me segurar aqui, de verdade, real, pra não deixar pra chorar do meio pro fim, né? Então, Emerson, vamos lá. Deixa eu já te apresentar. Emerson, pai de Melinda, de 3 anos, é produtor de vídeo em Recife, tem uma produtora, atua em eventos sociais, shows e produções institucionais. Isso. Gosta de andar de cavalo? Gosto de cavalo, Cavalo. gosto de dar uma passeada, gosto de Cavalo, gosta de viajar, de moto. moto. O Gosto de negócio dele é aventura, meu amigo. E encontrou na paternidade um ponto de paz. Mesmo com a rotina intensa de trabalho, de horários loucos, faz questão de viver os dias ao lado da filha e acompanhar de perto cada passo do crescimento dela. A vida pra todo mundo já é corrida, né? E eu venho de área de evento, então praticamente quase todo final de semana eu preciso, pelo menos no sábado, às vezes sexta, sábado e domingo, tá fora. E aí a galera pensa assim, então de segunda a sexta é de boa pra tu. Não, porque aí eu tenho que estar no escritório, eu tenho que estar editando, eu tenho que estar produzindo as coisas. E aí, em meio a essa correria, o segundo que eu puder correr em casa pra poder estar com ela, eu tô fazendo isso. É isso aí. Não importa a quantidade do tempo, importa o que se faz naquele tempo que a gente tem, né? isso. Massa. Obrigado, velho. Eu que agradeço, cara. Ícaro, recebi a indicação dele de uma amiga
pai de Miguel, de 7 anos, e de Tereza, que vai completar 1 aninho agora em setembro. É guitarrista, professor de música e corredor. Eu vi a matéria já que saiu. E educador por formação. Isso aí. Leva para a paternidade muito do que aprendeu na arte e na sala de aula. Na corrida, encontrou mais do que um esporte. Descobriu uma espécie de rede de apoio, um espaço para cuidar da saúde física e mental. Renovar as forças e se conectar com outras pessoas. Ícaro vê no afeto e na escuta ativa ferramentas diárias para cuidar, educar e caminhar com os filhos. Meu Deco, é demais. E é isso, né? A gente vai nessa construção toda, né, de ressignificação da vida nesse modelo novo de paternidade solo, descobrindo, né, como é que a gente vai sendo pai, como é que a gente vai se cuidando e cuidando deles também, né? Como o Emerson falou aí dessa rotina, né? Como é que a gente vai se organizando, né? Enfim, vamos embora começar disso aí. E aí eu já vou começar para poder a gente até introduzir o pessoal no assunto. Perguntar para vocês assim, da forma que vocês quiserem contar, qual é a história de vocês e o que traz vocês aqui hoje? Eu sou pai de Melinda, né? Como você falou, tem 3 anos e meio hoje. Eu sou pai solo desde 2 anos e 3 meses atrás. Eu era casado com a Elisama, a mãe de Melinda, e aí, muito rapidamente, a gente a perdeu por conta de uma doença. Começou com a trombose, e aí, em 10 dias, a gente perdeu ela. Foi muito rápido a forma como tudo aconteceu. Foram 10 dias longos, assim, que duraram quase, parece que anos. E, ao mesmo tempo, foi tão rápido, assim. Parece que eu dormi e acordei e a gente não tinha mais a mãe dela. E aí foi quando a gente teve que recomeçar, né? Contar com o apoio de mãe, pai, irmão, amigos, nessas horas que você, né? Vê os amigos de verdade, assim. E aí a gente vem nessa batalha, cara. Em meio à correria. Recentemente eu tive a oportunidade de trocar uma ideia com o pessoal da Folha de Pernambuco, agora pro Dia dos Pais. Fizeram uma matéria bem legal, indicação sua, né? E poder contribuir um pouquinho com essa história que eu digo que não é uma história triste. Uhum. Teve um pedaço dela que foi difícil, mas eu tenho que transformá-la numa história feliz, para que daqui a um tempo, quando Melinda tiver entendimento sobre tudo, ela não venha a sentir tristeza, ela venha a sentir orgulho, né? Então, essa é a história que a gente vem construindo. Então, Melinda tinha 1 ano e Ela tinha um ano e 3 meses quando a gente passou por esse processo, né? De lá pra cá, ela não ficou sem mãe, na verdade. Até pelo fato disso ter acontecido, a gente precisou voltar. Eu precisei voltar para casa dos meus pais para poder ter esse apoio mais de perto. E aí, por conta dessa readaptação, ela passou a chamar a minha mãe de mãe, né? Uhum. Muito rapidamente ela se apegou, ela se pegou nisso, ela se sentiu acolhida pela minha mãe como a mãe dela. E é esse apoio que eu tenho, é a quem eu busco. Melinda não perdeu uma mãe, né? Em meio a essa dificuldade, eu tô tendo a honra de ver a minha filha sendo criada pela minha mãe. Então, é, é, esse é o grande presente que eu ganhei em meio a toda essa parte triste, assim, esse movimento da vida aí. Ou então hoje ela com 3 anos entende que a tua mãe é a mãe dela. Para ela hoje é a figura materna para ela. Aos poucos a gente vem mostrando algumas coisas a ela. É, eu mostro algumas fotos. Hoje ela sabe que ela teve uma mãe da barriga. Quando ela vê a foto, ela sabe quem é. Ela diz, essa é a mamãe da barriga. E ela sabe que ela tem a mamãe da barriga e ela tem a mamãe que é a minha mãe, sabe? É, ela é muito esperta, assim. A gente brinca que ela é uma véia. A gente chama ela de véia. Menina véia, porque ela
muito rapidamente ela saca as coisas, sabe? E como ela não entende, ela não sabe ainda separar o que é vida, o que é morte, e o que é terra, o que é céu. Para ela, por enquanto, é só uma história bonita Claro. de uma menina que tem uma mamãe da barriga e tem uma mamãe que é quem cuida hoje, quem cria, quem me ajuda nesse processo. Uhum. Acho que mesmo com 3 anos já começa a criar o entendimento, né, assim, a gente se deixar muito depois talvez seja mais difícil até e até mais traumático, né. Talvez até mais traumático, é. E eu tenho tudo da mãe dela guardado, assim. Diário, cartas, ela gostava muito de escrever, então eu tenho centenas de folhas, assim, de texto que ela sempre gostou muito de escrever, de contar coisas da vida dela. Tinha coisas que eu até nem sabia que existia, assim, de coisas que ela escrevia, né? E aí eu tenho tudo isso guardado para poder um dia trazer isso para ela, mostrar quem foi, mostrar quem a gente foi, mesmo por um curto tempo. A gente só passou 2 anos casados, mas foram os 2 anos que eu posso dizer que eu mais aprendi, assim, de forma tão rápida. E foi legal como tudo aconteceu, porque assim que Melinda nasceu, eu passei 1 ano sem pisar no escritório. Eu só ia no escritório para fazer os atendimentos aos clientes, né? Todo o resto eu fazia de casa. Tudo que eu poderia fazer em casa, eu fiz em casa. É como se fosse um. Não foi nem nada programado, sendo muito sincero. Mas parece que foi um cuidado de Deus mesmo, assim, sabe? Era como se fosse um aviso dele assim: fique em casa que isso aqui sou eu te preparando para o que vem lá na frente. Então a gente vai conversar daqui a pouco sobre isso aí, porque agora eu fiquei com vontade de perguntar sobre. Vai, deixa eu entender. E Ícaro, como é que é a tua história, Ícaro? Olha, a minha história é o seguinte, começa há uns bons anos atrás, com uma senhora maravilhosa chamada Luísa Vidor. Luísa foi minha primeira namorada e a gente, com 17, 18 anos ali na igreja, né, que era um ambiente que a gente se conheceu, a gente começou a nossa relação e nós passamos 17 anos juntos. Desses 17 anos juntos, foram 6 anos de namoro, 1 ano de noivado e o restante de casado. A gente recebeu o nosso primeiro grande presente, que é Miguelito, que tem 7 anos. Miguel é um garoto super lindão, maravilhoso. E a gente nós sempre cultivamos muito, né, essa paternidade e maternidade dela, muito presente com ele, né, sempre muito autêntica com ele. Eu como professor, né, eu digo sempre que é uma honra, né, poder ser professor na educação infantil de música e ter dado aula durante 5 anos para o meu filho, assim. Então é uma coisa avassaladora, assim, nossa, conhecer as crianças de perto, viver essa paternidade e ter as crianças no meu dia a dia, né, isso me atravessa muito como pai. E a gente vinha, né, como naturalmente, né, construindo a nossa família, né, a gente tinha comprado um apartamento, o sonho de ter eu como professor tinha passado um concurso público, Luísa sempre foi uma jornalista incrível, assim, trabalhando super bem, né, ela trabalhava numa empresa maravilhosa agora já no finalzinho da vida dela, e veio o sonho da gente ter um segundo filho, né. E aí a nossa grata, quando a gente liberou, assim, com 1 mês, Luísa faz um teste de Ícaro, grávida. Foi maravilhoso, assim, porque a gente tinha acabado de comprar apartamento, eu tinha passado em concurso, tinha, assim, nossa, uma ascensão enorme, assim, profissional, como carreira, como pai também, a gente super potente. E esses 9 meses de gestação foram lindos, lindos demais. E, infelizmente, Luísa, no dia do parto, né, depois que Teresa nasceu, no dia 7 de setembro, algumas horas depois, Teresa nasceu mais ou menos umas 9 horas da noite, e Luísa, por volta das 3, 4 horas da manhã, faleceu, e por conta de uma atonia uterina, né? Teresa nasceu de parto natural, e nesse momento foi um momento super bonito, Luísa conseguiu segurar a Teresa ali um pouquinho, foi muito rápido, mas ela estava no hospital, mas não conseguiu, né? Ela teve um sangramento muito forte, né? Que é no útero, e ela chegou a fazer alguns procedimentos médicos, tal, para poder recalcular essa rota, mas por volta desse horário ela faleceu e cá estava eu,
no dia 8 já, porque Luísa falece no dia 8, né, de setembro de 2003. Acho que é isso. Não, me ajude agora na conta. 24. É, 24, perdão. E eu fico atônito lá, né? Nossa, e agora? Eu aqui, pai agora de Miguel, com uma criança aqui junto comigo no colo, que a gente tá prestes a se conhecer, a gente vai começar a se conhecer, mas sem a mãe dela agora. Foi um susto enorme, assim. Foi uma coisa que eu disse, uau, por onde eu começo? E é nesse momento que a família chega, que muitos amigos chegam, e a gente consegue ir aos poucos organizando até chegar nesses 11 meses que brevemente a gente vai fazer. Teresa já vai fazer 1 aninho no dia 7 de setembro, né? Então essa é a história que me atravessa para estar aqui, a gente poder falar sobre essa paternidade, sobre como é que eu venho lidando com esses processos todos. Tem muita coisa, Deco, para falar, tipo terapia, né? De coisa que a gente vai se revisitando, pra botar a cabeça no lugar. Eu acho que essa é uma das pautas que eu mais gosto de falar, sobre a importância de falar sobre, poxa, como a gente, como homem, como pai, né, é preciso ter um ambiente de escuta, de falar sobre a nossa paternidade, de falar das coisas que afligem a gente. E esse momento de muita dor veio nesse caminho também, de falar sobre isso tudo, né, de ver o luto muito fortemente com as crianças, né, e trazer a memória potente de Luísa. Então a casa tá recheada de fotos. A gente acabou de fazer, o Emerson estava falando, né, de trazer essa memória, né. Eu acabei de sentar com o Miguel e fazer um mural gigantesco em casa, assim, de fotos. Disse: "Olha, a mamãe tá aqui com o pai dela, não sei o quê", e a gente celebrando isso e escolhendo celebrar a vida, apesar da dor, escolhendo Vamos ferrar muito hoje aqui. É... Primeiro, agradecer pela abertura de vocês, de coração, de abrir e contar coisas que são muito sensíveis, né? Assim, de se falar. E da coragem, também agradecer pela coragem de vocês, porque a gente estava conversando antes aqui um pouco e talvez não, eu tenho certeza que muitas pessoas precisam ouvir o que vocês têm para falar hoje, para que elas possam seguir melhor a partir daquele momento. Tenho certeza disso. Tem uma coisa, Ícaro, que quando você estava falando, eu comecei a pensar, porque eu lembrei da reportagem que eu assisti, que você falava sobre corrida, e depois a gente fala sobre isso. Aham. Mas eu vou trazer um ponto que é engraçado, assim, que eu tenho certeza que Deus vem me preparando por muito tempo para que eu chegasse, que eu tô até onde eu tô hoje, o que eu tô fazendo e muita coisa, assim. Mas a gente passou também por algumas dificuldades. E como tu falaste da setembro do ano passado e da corrida, eu me liguei que a única corrida que eu corri na minha vida, acho que foi a primeira corrida que você fez depois que tudo aconteceu, que foi a da noite lá do Recife. Eu amo Recife. Cara, e é engraçado assim, porque só me faz ter certeza de que são sinais, recados que eu recebo, que naquela corrida pra mim foi muito engraçado, porque eu fui correndo sozinho e eu ficava olhando pro céu e a gente tinha engravidado e perdido um bebê em junho, julho. E naquela noite eu fiquei sonhando porque eu chamei, foi muito rápida essa gestação, tanto é que nem virou uma gestação, ela foi uma gestação química, que eu chamei de cometa. Eu disse: "Cara, passou tão rápido, ele é muito mais esperto do que eu, né, ele passou aqui e já foi pro céu, que era pra ser mais feliz do que a gente é aqui". Mas isso me chamou a atenção e eu fui correndo, eu fui nos meus 5 quilômetros, acho que foi mais do que isso, mas eu nos meus 5 quilômetros, meus primeiros 5 e únicos da minha vida, e eu fui correndo o tempo todo olhando pro céu e pensando nisso. E quando eu chego em casa, eu pergunto pra Aline, né, como é que estava, porque eu achava que ela deveria estar no período de menstruação. Ela fez: "Não chegou". Cara, isso se conecta muito. A gente engravidou de novo naquele momento. Sim. E a gente perdeu novamente. A gente não conseguiu mais ter filho depois daquilo. Mas faz parte, tá nos planos de Deus. Como será, não sei. Mas estamos bem. Mas eu vejo conexão, sabe, nisso, assim. A corrida pra você se viu de uma coisa e pra mim, nunca imaginava que isso poderia ser
para outra pessoa também, sabe? Então, assim, parece uma besteira, mas eu acho Mas que a são- gente, mas eu acho que isso aí vai gerando conexão. Não, eu acho que essa questão da corrida que você falou, eu sempre faço, quando eu fiz a matéria, a Sabrina, né, que é a jornalista da Globo, viu um texto que eu tinha publicado, né, falando sobre a dor da corrida e sobre a ideia de você suportar o processo. Porque a corrida chega um momento que é muito doloroso, né? No momento tem aquela euforia de estar todo mundo ali saindo muito potente, nossa, vamos correr, vamos embora. E no percurso você vai ficando só, ficando mais sozinho. As pessoas vão entregando seus silêncios, né? Já a gente vai ter que suportar um caminho longo aí. Então eu sempre fiz essa minha comparação, a minha analogia, né, com o texto, falando sobre essa ideia e suportar a dor, né? E eu acho que se conecta demais com isso que você está falando, né? Da dor, de você viver o seu processo. E a corrida é esse lugar que traz isso. Isso. Mas vamos lá. Emerson, tu tava falando sobre essa questão do comecinho, que tu pudesse passar o primeiro ano muito tempo em casa e como se parecia que era uma preparação, né, para isso, mesmo que sem saber o que estava por vir. Sim. Mas conta pra gente um pouquinho assim, como é que é essa questão da paternidade, esse aprendizado, e beleza, um ano lá tal, mas logo depois acontece e aquilo tudo precisa meio que o que era algo que fosse dividido, né, passa a ser 100% em cima de você e o que é que muda na paternidade nisso, velho? Ou não muda nada? Qual é a percepção que tem? Muda total, né? Primeiro que vem 1 milhão de dúvidas, né? 1 milhão de incertezas. N vezes eu me perguntando, e agora, né? E aí a gente até peca um pouquinho nesse momento, né? Que a gente acaba sendo um pouco egoísta, e a gente pensa mais na dor da gente, né? Do que talvez na dor de quem se foi, se tivesse continuado aqui com a gente. Porque eu tenho algumas pessoas, alguns amigos médicos, tenho uma prima médica, e até essa minha prima me falou assim depois, primo, se ela sobrevive, ela ia sofrer muito. E aí ela quem disse, um dia antes de Elisama falecer, ela disse, você não pode ser egoísta, você não pode ser egoísta. E aí foi quando eu fiquei me apegando nisso, sabe? De que eu teria que dar uma pausa nos questionamentos, sabe? Respirar fundo e ao invés de ficar me perguntando por quê, eu começar a entender e buscar o como é que eu vou fazer. E não só ficar perguntando, mas realmente partir para cima e resolver. Eu sempre, assim que eu descobri que ia ser pai, eu sempre tive muito firme a ideia de que eu queria acompanhar minha filha por toda a minha vida, assim, e principalmente nos primeiros anos. O meu pai sempre trabalhou muito, sabe? Então, a gente não tinha tanto tempo com ele. Não era que ele não quisesse. Meu pai é o meu maior ídolo, assim, é o ídolo da minha vida. Só que por conta do trabalho a gente não tinha tanto tempo com ele. Ele não pôde saborear da mesma forma como eu saboreei esse momento de ver os primeiros passos, sabe? De assistir a primeira queda, de dar a primeira colher de comida na boca. É, com 6 meses de idade, Melinda já não quis mais amamentar. E aí eu digo a todo mundo, até nisso hoje eu consigo enxergar o cuidado de Deus, já desde aquele momento. Porque eu tenho amigos assim que filhos amamentaram até 3, 4 anos de idade. E Melinda com 6 meses parou. E aí eu fiquei perguntando depois se, quando tudo isso aconteceu, se quando ela perdeu a mãe dela, se ela ainda amamentasse, o quão mais pesado isso seria, né? É, e aí eu parei, sabe, respirei, contei com a ajuda da minha mãe, disse,
a senhora vai me ajudar? Ela disse, não, você não precisa nem perguntar. Isso aí não, nem tenho o que dizer. É, e aí foi quando eu comecei a seguir em frente, sabe? Voltei 15 dias depois pro trabalho, depois que tudo isso aconteceu, 15 dias depois eu voltei ao trabalho. Eu precisava fazer os eventos, precisava estar à frente lá com a minha equipe. E é, ficava sendo pesado, porque eu trabalho muito fazendo casamento, né? E aí eu ficava olhando as histórias e dizia, caramba, eu acho que os primeiros, assim, era até sacrificante um pouco, porque eu ficava me imaginando, tipo assim, mais uma família que se forma e eu perdi a minha, sabe? Mas, eram pensamentos, assim, que vinham à tona ao mesmo tempo. Eu pensava isso e depois era como se eu desse uma sacolejada na mente assim, perdão, meu Deus, eu não posso estar pensando isso, eu não posso estar usando dessa comparação, né? É, e aí acontecia muito de. Eu acho que foi os maiores sofrimentos, assim, de início, era chegar no shopping, chegar numa festa, num aniversário, num qualquer ambiente público, assim, numa praça, e ver as famílias, sabe, pai, mãe, filho brincando, e aí eu ficava, caramba, não vou ter isso de novo. Mas é, é, se você passa por isso, não pensa assim, cara, porque a vida se reinventa, você recomeça, você olha para aquele ser ali que, tipo assim, tá precisando de você, tá implorando um sorriso, um abraço, então você não pode ficar para baixo. Mas é, Emerson, aí eu vou. Cara, faz parte ficar pra baixo também, né? Assim, não, a gente não é uma máquina que não vai conseguir fazer. Eu acho que o mais importante é o que você fala, cara, como é que eu me reinvento para conseguir ser essa pessoa, né? Que vai, talvez, não vou dizer, não é substituir, eu vou falar suprir, mas a Sim. ausência, suprir a ausência não é substituir, porque eu acho que em nenhum momento, até agora vocês falaram sobre isso e nem vão falar porque não é o que a gente quer aqui, né? A gente, acho que é sempre levar o que a gente viveu como memória, como recordação, como lembrança, como histórias que a gente vai querer contar. Sim. É. Eu tenho. Não, tem um lance que é isso, assim, eu acho que uma coisa que eu sempre falo muito com o meu psicólogo e tal, e também com a psicóloga de Miguel, é que o papel da maternidade, ele vai aparecer. Como você falou da sua mãe. Ela faz esse papel da maternidade, mas aos poucos ela precisa ficar. Parece que é importante ficar claro para ela que esse papel de identidade de vó, né? De fato, aquela ausência é algo que ela vai conseguindo internalizar e elaborar na dimensãozinha dela como criança, aos poucos ela vai configurando, né? Então acho que é um pouco isso eh, que me parece que é importante. Então, realmente, como você falou, Emerson, tem pessoas também na minha família, muitas mulheres fortíssimas, incríveis assim, que fazem esse papel materno para ele. E isso é muito importante para mim, né? Pra gente estar aqui e ter alguém lá. Com certeza, Sim, né? Eu digo muito isso. Então, assim, mas eu sempre deixo muito claro esse papel de, olha, pá, aqui, ok, a gente não tem mais a mamãe presente, mas a gente tem as memórias dela. A gente guarda com muito carinho, a gente vai se lembrar, e Teresa vai saber disso, porque ela vai contar, eu vou contar, e os olhares das pessoas também vão contar. Teve uma frase no velório que eu sempre repito, sempre, assim, que eu falei, que para eu poder contar quem Luísa era para eles, a minha narrativa é insuficiente, não vai dar, né. Posso contar tudo, mas eles vão precisar dos olhares das amigas dela, dos amigos, né, e esses atravessamentos todos vão, chegar para eles, né. Então, convívio com uma grande amiga dela, feito a gente tem tia Laila, que ele convive, que é amiga desde a infância, e que ele vai aprendendo sobre a mãe a partir desses outros convívios. Tem aquele ditado que diz: "É preciso uma aldeia inteira para se criar uma criança". Para mim isso
Imagina pra você também, né, isso nunca fez tanto sentido, né? Porque essa presença, essa ausência oceânica da mãe vai se fazer presente a partir dessas outras trocas. E essa questão da paternidade, que como era e como ela se torna, ela se transforma de alguma forma depois disso? Muito, muito, Deco. Primeiro é o seguinte, eu tinha uma coisa com o Luísa que era um egozinho assim, não, nós dois, vamos dar conta de tudo com o Miguel, e a gente dava mesmo. Nossos pais e família moram na Zona Sul, e a gente morava aqui na Zona Norte. A gente sempre fez questão, até dessa questão de final de semana, deixar pouquinho, ó, não alopra, não usa, foi avô, vó é vó, tia, assim vai. Então a gente se orgulhava disso. E eu tinha também uma coisa muito para mim, que era o seguinte: a gente vive numa sociedade muito patriarcal, né? Então essa institucionalização do cuidado somente feito pelas mulheres. Nossa, eu sempre fiz da minha paternidade, como professor também na educação infantil, marcando a presença masculina do cuidado, né, ali trabalhando com outras mulheres, e pensar, opa, é possível a gente ter cuidados com masculinos, vamos mostrar isso, assim, né? Os homens têm que estar nesse papel, né? A gente precisa advogar esse lugar. E era engraçado que eu digo que Luiz era uma mãe leoa, assim, brava, e às vezes eu discutia com ela, poxa, amor, deixa eu também fazer do meu jeito, né? Tipo, não vai dar certo também do meu jeito, sabe? Assim, umas coisas assim. Mas a gente sempre muito presente. O que que acontece? Com Tereza e na ausência dela, primeiro tem essa questão de desenvolver meu luto, né? Tipo, o que que eu vou fazer agora, né? Como é que eu vivi a vida inteira com essa pessoa? Que eu acho que é uma peculiaridade, vamos dizer assim, dessa paternidade solo, né? Não é somente a paternidade solo, é a paternidade solo, mas o agravante de você também estar vivendo ali o luto. Claro que a gente pode falar sobre lutos em outras dimensões, né? Tem mulheres que vivem, assim, são os pais vivos, mortos, que o cara tá vivo, mas tá morto, né? Eu acho que é pior ainda, né? Assim, A maior parte, né? Inclusive, é, a média é essa. é isso aí. Mas aí eu precisei, de início, me empoderar. E o que aconteceram duas coisas. Eu tinha dois sentimentos, que era um sentimento de felicidade, porque eu tenho uma grande rede de apoio. No entanto, um sentimento de tristeza também, de frustração, porque essa rede de apoio, mais uma vez, eu tive que me deparar com a construção patriarcal. Era feita por mulheres, somente. Então, eu vivia nesse duelo. Opa, o que fazer agora? Você falou muito da sua mãe, né? Eu falo da minha mãe, falo da tia de Luísa presente, das mulheres que são presentes. Então, coube a mim, nessa nova dinâmica, pensar sobre, opa, como essas mulheres podem entrar nessa dinâmica sem que haja uma delegação para elas sobre isso, porque isso já era uma construção que eu vivia com Luísa, né? Para a gente viver esse lugar forte da paternidade, de assim, os homens precisam estar presentes nisso, tá? Então, nessa reconfiguração, no início eu fui para casa da minha mãe, mas com 2 meses depois eu disse, não, casa, eu preciso estar na minha casa. Esse é o lugar que eu sonhei com ela e tá tudo prontinho lá. Teresa precisa voltar pro quarto dela. Miguel precisa voltar pro quarto dele, que a gente voltou. Então eu voltei para casa, né? E comecei a fazer essas dinâmicas de tentar ir organizando essa rotina deles, né? De modo que não fique oneroso para elas, que não haja uma sobrecarga, porque o conto não tem como, eu tenho uma babá que, por exemplo, eu preciso ter, na minha configuração eu preciso ter, mas que não fique impossível, que não seja uma transferência de responsabilidade, porque a responsabilidade agora é nossa, tem que fazer. Esse ponto é uma coisa que é super importante, né? Assim, a gente fala de rede de apoio, muita gente tem até vergonha de falar sobre, Sim, eu tenho rede de apoio, eu não tenho. Então, Tem hora que a gente vai olhar para um lado para o outro e vai dizer, cara, eu preciso de rede de apoio, né? Assim, e pai, porque as pessoas não estão acostumadas aos pais falarem nessa posição, né? De que eu sou a pessoa que responsável pela tomar conta agora, e eu preciso de apoio. Né? Não dá para sozinho, vai ser mais difícil, sim, né? E quero falar uma coisa aí interessante, que foi um processo que eu também pensei e passei, que é justamente isso, cara, de tipo assim, é massa que a gente tem essa rede de apoio, mas assim, a criação é desse jeito aqui, cara. E aí
A gente, obviamente, conta com ajuda, graças a Deus, que como Melinda está mais com minha mãe do que com qualquer outra pessoa, eu sei como minha mãe me criou, eu sei como ela vai me ajudar nessa criação com Mel, né? Então, assim, é muito importante você saber com quem você deve contar, com quem você pode se deixar contar. A gente tem que ter muito esse cuidado. O pessoal, obviamente, que vem para ajudar, e graças a Deus, isso aí é muito importante, e ainda bem que tem pessoas assim, né, na vida da gente, é, mas bem direto assim, chega a hora que a gente tem que virar a chave do caramba, agora eu não sou mais um coitadinho que perdeu a esposa, a gente precisa voltar pro jogo, precisa dar uma sacudida aí na poeira, a gente vive o luto. Eu choro até hoje quando eu toco no assunto, e quem me conhece sabe que eu sou chorão mesmo, por qualquer coisa eu tô chorando. E lembrar disso me faz chorar, não só por tristeza, né? Mas é, é uma emoção que não vai para a parte só do luto, né? É a emoção que vai para a parte da paternidade mesmo, assim, de dizer, é, tudo tem um motivo, tudo tem um propósito, né? Eu sou um cara que tem muita fé em Deus, então se ele me deu essa missão, ele sabe o porquê, eu não me pergunto mais, eu só vivo isso. Se ele me deu essa responsabilidade, se ele me deu essa bênção, que é tomar conta, que é cuidar de Melinda, que é ser pai de Melinda, eu vou viver isso aí intensamente. Se ela precisar de mim, né, eu vou estar lá. Se eu precisar faltar trabalho para ir numa apresentação da escola, eu vou faltar trabalho para ir para a apresentação da escola. Eu posso me atrasar 5 minutos, mas eu vou estar lá. Dia das Mães agora, esse ano foi um exemplo, né? Eu tive reunião em cima da hora assim da apresentação, saí correndo do escritório. Quando eu cheguei, a apresentação tinha acabado de começar. E aí, bem no começo da apresentação, as mães, foi uma apresentação surpresa, né? A gente achou que só ia ser as crianças que iam fazer a parte lá da apresentação. Só que aí, no momento, as mães tinham que entrar para fazer uma participação, uma dança junto com os filhos. E aí eu fui lá, dancei balé. Fiquei na ponta do pé, tudo que ela fazia eu tinha que imitar e, cara, eu sempre fui muito tímido. Mas nessa hora passa. Nessa esquece tudo e vambora. Quem me conhece sabe o quão tímido eu sou, assim, mas nessa hora tava eu lá na frente de dezenas de pessoas, levantando mãozinha pra cima, ponta de pé e Aí tu tem esse vídeo pra mandar pra mim. tenho. Pra gente Eu tenho, pô. celebrar Eu, junto. eu tenho esse vídeo, eu tenho esse vídeo. Com direito a gritinho no final e tudo mais de aplauso. Bom demais. Você falava dessa questão da rede de apoio, eu percebi agora que nós temos características em comuns muito fortes, que é o seguinte, eu sou músico, você trabalha como fotógrafo, ambos trabalhamos na noite. Então, veja, eu tenho minha rotina como professor ali, inclusive foi uma estratégia de ficar mais perto. O seu Miguel estuda num colégio aqui na Zona Norte, bem pertinho. Eu disse, não, eu vou ter minha carga horária mais Pode perto falar dele. nome. Qualquer Colégio um que quiser. Apoio, que é o colégio da minha vida, da minha família, que eu trabalho, que me cuidou de mim, que cuida de mim, assim, lindamente. Então, inclusive, é um colégio que celebra o Dia da Família, porque eu me perguntava sobre isso, poxa, e agora? Dia das Mães, qual o sentido, galera, que faz? Eu trabalhei em muitos colégios, mas, ok, mas eu não tenho mais mãe, eu preciso de um Dia da Família. Então, foi um lugar que eu escolhi, assim. Mas eu trabalho como professor e tenho minha carreira também como músico. E eu pensei nisso, nossa, e agora? Eu tive a oportunidade de ter uma licença paternidade como servidor público. É uma condição que a gente precisa repensar como homens e pautar isso politicamente de algum jeito. Mas eu tinha essa carreira como músico e essa rede de apoio, ela foi fundamental para mim, para poder manter, né? Porque tinha uma questão financeira também agora, né? Tipo, eu perdi minha parceira de vida. Luísa era minha parceira na vida, no amor, no afeto, na família, financeiro também. Então, como cuidar de tudo isso agora, né? Isso tem a ver com a minha saúde mental ou saúde das crianças também. Então, sem dúvida alguma, contar com essa rede, e principalmente para pessoas nesse perfil que trabalham na noite. No final de semana, a pessoa deve estar fotografando todo mundo lá e eu tocando. Então, assim, isso foi muito importante. Só pra
comentar, tu falar sobre licença paternidade, a gente está participando de um movimento, né, para justamente um projeto de lei para aumentar a licença paternidade até 60 dias. Está em discussão lá em Brasília, com urgência e tudo. E esperamos que Isso é fundamental. possa avançar, Isso. mesmo que a gente não vai conseguir os 60 dias de cara, mas o projeto já pede para começar pelo menos em 15 e ir aumentando escalonado até os 60 dias. Olha a importância disso. Eu virei servidor público, né, passei no concurso e tal. E na prefeitura do Recife, que eu sou servidor da prefeitura, não existia uma situação como a que eu tinha vivido. Eles usaram uma experiência de um professor no estado, né, no governo, para poder justificar esse meu direito à licença. Então a gente tem que discutir sobre Se isso. tivesse quanto tempo de licença? Eu tive os 6 meses de licença, equiparou com a licença que ela tinha no trabalho privado e também juntou com as férias. Então, veja, foi uma oportunidade única de poder cuidar de mim e cuidar deles, porque eu não teria como, né? Claro. Eu tinha minha carga horária muito grande dando aula e cuidar deles e estar perto foi fundamental, né? Então, sem dúvida, tem que discutir isso, a gente tem que os pais precisam estar presentes. Isso, e a grande discussão nisso é que a licença paternidade, né, não é nem. É a presença do pai, mas não é para o pai, é para o. Essa é a né? justificativa. Exato, precisa ser para isso, não dá. O que vai ser um grande desafio, se isso der certo, é de fazer os pais entenderem essa oportunidade, né? A importância do que está sendo feito. É importante isso ser dito, né? É outra discussão que a gente tem. É. Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Tem alguma, eu vou chamar de tradição, rotina, lembrança que vocês faziam, que vocês resolveram manter depois que a história mudou? Tem alguma coisa que vocês eram acostumados a fazer enquanto família, e aí segue? No meu caso, a gente sempre gostou de comer juntos. A gente fazia questão de, pelo menos nesse primeiro ano da vida de Mel, enquanto eu estive em casa, a Elisama tinha uma loja de vestuário feminino, pôde também ficar um bom tempo em casa nesse começo, e aí a gente gostava muito de sentar para comer juntos. Sentar à mesa mesmo e comer juntos, sabe? E curtir aquele momento, e brincar e se melar. Eu acho que é por isso que Melena deve ser tão destrambelhada hoje em dia, porque ela derruba a comida, derruba tudo. Eu já passei a rir, não reclamo mais. E aí, eu adoro quando eu tô jantando, chego do trabalho, vou tomar um banho, vou jantar, e aí ela, papai, quero comer com você. E aí ela, ou então nem pergunta, só se joga no colo, e aí eu já tô compartilhando ali o meu jantar com ela, ou então almoço, quando a gente tá em casa de sábado, domingo, enfim, a hora que eu tô fazendo a refeição, parece não, isso é tão certo assim de que a criação, o hábito, ele vai ganhando uma riqueza muito forte cada vez mais que você vai alimentando e reforçando aquilo ali, que ela não tem lembrança disso, ela era um bebê, né? Mas de tanto a gente ir vivendo assim, foi levando a essa coisa assim, ela não pode ver eu com um prato na mão, que ela vem compartilhar comigo. E eu acho massa esse momento assim, eu acho massa viver isso com ela, porque às vezes a gente chega estressado do trabalho, né? Às vezes tem trabalho que é cansativo, que você pensa assim, tá no carro voltando pra casa e caramba, eu só quero chegar e descansar. Nada disso, meu filho. Você tem que chegar, tem que brincar, tem que comer, tem que jogar pra cima, tem que botar na cacunda. Aí depois você pensa se quer tomar banho e dormir. E eu passei a pensar o seguinte, daqui a alguns longos anos, eu não vou ter mais essa menina de 3 anos que vai se jogar no meu colo e vai dizer, papai, eu quero comer com você, né? Eu vou sentir falta disso lá na frente. Então, eu gosto de viver isso com ela. Maria, quando eu penso nessas coisas assim, eu já fico. É um choque de realidade, né? Ó, eu digo que o meu de 7 já diz, pai, isso aqui eu faço sozinho. Eu disse, é mesmo? Eu já fico, poxa. Ainda não, Miguelito, ainda não. Por favor, talvez esperar um pouquinho. Ainda não, peraí. Deixa o papai estar junto aí, né? Peraí. É isso. Tem um estudo que diz, né, que até os 12 anos a criança passa
filho passa 90% do tempo junto aos pais, os outros 10% é até o final da vida, volta quando a gente envelhece. É o que eu brinco, eu digo, cara, eu vou dar uma rasteira nesse gráfico, velho. Não vou aceitar ele de jeito nenhum, não vou. É. Brinco muito com Maria, dizer, filha, quando você ficar mais velha, você vai continuar me chamando pra dormir? Você? Ela fala, vou, papai. Aí eu pergunto, ela fala, você já perguntou isso 2 vezes, né? É muito engraçado. Mas que doideira aí. No meu caso, esse lance do hábito, no início, assim que Luísa faleceu, a gente perdeu, né? Porque, tipo, um turbilhão de emoções ali. Como é que a gente vai se organizar ali? Mas era o hábito da leitura. Na hora de dormir, Luísa, jornalista incrível, uma ávida leitora, né? Então, sempre lia. Então, hora ela botava Miguel pra dormir, hora eu botava e tinha os livrinhos lá, clássicos, pra gente poder ler. Então, esse foi um hábito que logo no início, depois do falecimento dela, a gente, sei lá, configuração, né? Eu querendo me conectar ali com Tereza também, muito fortemente ali, pô, tô no luto, não tô entendendo o que tô vivendo aqui direito, mas tô tentando me conectar com essa bebê, porque ela precisa, é minha filha, né? Mas aí depois a gente foi ativando de novo esse hábito e com essa configuração nova, outras pessoas foram entrando também nesse papel, né? Ora, quando minha mãe vai botar ele para dormir, ela senta lá, ele pede o livro e faz esse movimento também. Então, eu acho que eu acho que pela situação que eu vivi, né, de uma morte assim tão dolorosa, né, é preciso realmente um manejo forte dessas configurações assim de hábito, no meu caso, né, de você mudar. Opa, como é que esse hábito vai permanecer? Como é que ele continua daqui para frente? Então, a gente tem que fazer essas adaptações, perdão, e enfim, e acho que as coisas vão acontecendo devagarzinho. Ô, Ícaro, deixa eu aproveitar que tu falasse aí sobre a conexão com Tereza. Aham. E aí me veio uma coisa aqui. Quando a gente fala, por exemplo, em casos de. E já existem estudos que comprovam que um pai que é sozinho, que adota, ou um casal homoafetivo de homens quando a criança chega, o organismo termina refletindo nível de ocitocina, uma Aham. coisa como se fosse a mãe. Aham. No teu caso, é mais complexo porque você vem um luto no mesmo momento que vem uma alegria do nascimento do filho, né? Então, Exato. é um negócio que é muito doido pra cabeça. Como que foi pra tu isso, velho, esse começo? Porque tu fala de conexão, eu faço, cara, tem que ter a conexão, mas como é que ele conseguiu fazer isso, entendeu? Assim, tipo, logo de cara. Como é que foi isso? Primeiro, assim, a ideia que eu vou ser muito sincero com você. Faz sentido essa pergunta Faz pra muito você? sentido. Faz muito sentido e assim, a transparência é o seguinte, não sei se é, mas digo isso, né? Mas a nossa resposta mais inconsciente que nosso ímpeto pode dar é o seguinte: poxa, será que eu tomei a decisão certa, né? De querer ter tido uma filha. Por que eu tomei essa decisão? A gente projeta coisas, a gente começa a se questionar com coisas muito profundas. É um momento de muito questionamento, de muita profundidade. E coisas até que a gente não tem capacidade nenhuma de ação, né? Só porque a gente quer justificar alguma coisa. Exato. E aí vem a frase clássica do meu terapeuta, que é a vida anárquica. A vida anárquica. Por mais que a gente controle as coisas, a gente faz situações de controle, um momento de um parto, um momento de... Mas a vida, ela é anárquica. Anárquica no sentido de que a gente não consegue controlar todas essas dimensões da vida, né? Então, o que cabe a mim agora? Né? Essa pergunta, essa afirmação que você falou também, o que cabe a mim? Cabe a mim agora um profundo valor da vida e colocar essa profundidade da vida que eu construí belíssimamente com essa mulher incrível para esse bebê que chegou, para que ele possa, para que ela possa, nesse caso, viver a vida de um jeito honesto, né, verdadeiro, autêntico, como ela merece, né? Então, eu me sentia em alguns momentos culpado. E essa culpa, em alguns momentos, chegou a bloquear minha conexão. Uhum. Daí a importância de fazer terapia, de você pensar, opa, você não precisa se sentir culpado. Você precisa, na verdade, essa construção toda que você tem, né, desse relacionamento e a sua filha, é fruto de muito amor. É fruto de uma dedicação autêntica de vocês, né?
Então, celebrar, escolher a celebração da vida foi o caminho para fazer essa conexão com ela. E aí, eu sempre tive, desde o início, o cuidado do olhar que aí, às vezes, atravessa, né, socialmente, é uma coisa que que a sociedade ainda lida muito pouco, que é o olhar da pena, né? Que é aquele olhar de quem, poxa, Teresa não tem mãe, ok, Miguel perdeu a mãe dele, tá, mas veja bem, essa é a história que nos atravessa e a gente vai sair daqui como ponto de partida potente, celebrando a nossa memória, a incrível mulher que Luísa foi, o pai que eles têm nessa configuração de família, e a gente vai partir daqui para frente, né? Então, eu sempre gosto que as pessoas olhem a gente com esse lugar, dizer assim, nossa, a gente está vendo a vida, né? Pô, Tereza, vocês vão ver, quem a gente vê lá nas redes sociais, ela é uma florzinha, ela é uma potência de vida enorme, né? É dada ao riso, uma alegria. Então, esse foi o mecanismo de conexão com ela, né? De querer me conectar. E, na prática, o que é que isso significa? Viver o dia a dia. Viver o dia a dia. Vai com dor. Porque a pessoa falou um pouco. Vai ter que ir com dor um Vai, pouco no início. vai mesmo. Vai ter Tem que que ir. Vai ter que ir com dor, né? Vai ter que ir, às vezes, chorando. Eu fazia o possível para não ter esse momento de, ok, chorar junto com ela, ok. Mas entregar as minhas potências de alegria, de vida para ela, né? E a gente vai caminhando. Então, não se furtar, vamos dizer assim, independentemente da dor, a conexão do dia a dia, a banho, do cuidar, do brincar, do amamentar. Ok, eu não tenho peito, né? Eu não tenho um peito fisiológico, mas eu tenho esse peito do afeto, de das mamadeiras como eu dava lá no início. provavelmente o olho no olho, que se fala tanto Muito que se do fala bebê com a tanto nessa mãe. conexão. Você também teve isso com a Exatamente. madeira lá. Exatamente. E não ter esse sentimento de culpa. Uhum. Porque a culpa, ela atrapalha você de se conectar de maneira autêntica, né? Porque você vai sempre tentar revisitar um lugar. Poxa, mas se tivesse com a minha esposa, seria diferente. Ah, se tivesse... Não, não, não. É você agora. A culpa, ela vai acabar te roubando a oportunidade de viver um momento bom ali. Eu pensava muito nisso assim, a culpa, o desânimo, a tristeza mesmo, sabe? É, obviamente que sempre a saudade bate e você, como o Deco falou, né? A gente tem que se permitir sentir a dor, porque é uma dor, mas a gente pensar que realmente, minha mãe dizia assim, é, olha, ela vai precisar de você mais do que nunca agora. Não é que você não vai se sentir fragilizado, não é que você não vai olhar para ela, não vai lembrar de Elisama, você vai lembrar, você vai passar por esse momento, mas assim, ela precisa de você mais do que nunca. Então, vá brincar com ela, vai dar banho, vai trocar de roupa, vai sorrir, vai viver. Não deixe que essa falta da mãe acabe passando também a ser a falta do pai, sabe? Isso é Ela, sabedoria, viu? é, Tem que anotar isso aí. é, seja, ela já não, ela dizia assim, ela perdeu a mãe, ela não pode perder o pai. Então, seja pai, seja mãe, seja amigo, seja tudo agora pra ela. E aí foi quando eu disse, não, tem que buscar essa vivência. Não é só pensar em agora eu vou ter que trabalhar dobrado, agora eu vou ter que comprar leite sozinho, agora eu vou ter que fazer isso. Não é só isso, né? Não é só. É quando entra aquela história assim, a gente foi educado da seguinte forma: o pai, ele é para trabalhar e colocar as coisas para dentro de casa, né? Mas aí, e cadê o pai que abraça? Cadê o pai que limpa o cocô? Cadê o pai que dá água? Cadê o pai que corre pra segurar de uma queda? Cadê o pai que pega na mão e ensina e vamos lá, sabe? Tá faltando um pai
os pais começarem a viver, a ser pai, né? Eu tô tendo uma enorme oportunidade de ser pai, e ser pai de Melinda, assim, que ela é doce demais. O nome dela é ela. O nome dela é ela, assim. Graças a Deus, assim, onde a gente chega, sem ela precisar falar muito, assim, muita gente já vai dizendo, meu Deus, ela é muito doce. É um doce de pessoa, é um doce de criança, assim. Foi um nome certeiro, assim, que a mãe deu, que escolheu. E aí, graças a Deus, nesse 1 ano e 3 meses dela sendo mãe de Melinda, ela me ensinou muito, assim, ela me ensinou, em 1 ano e 3 meses, ela me ensinou a ser pai de Melinda pro resto da vida. Legal, Emerson. Legal. Muito profundo. Tá sendo uma conversa. Tá sendo muito profundo. E como eu falei, inspirador e engrandecedor. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. O que é que vocês gostam de fazer com as crianças para fortalecer esse vínculo? Bem, no final de semana, nos horários livres, seja lá qual for. Tem alguma coisa específica? Mel, ela é muito intensa, assim, ela é muito esperta, ela não gosta de nada calma, ela é bem radical, assim. Então, e contraponto, ela adora pintar. Ao mesmo tempo que ela é 100% elétrica, ela adora pintar. Aí eu fico analisando assim, meu Deus, como é que pode duas coisas tão intensas? Porque assim, você tá lá pintando, é aquela coisa calminha, e ela pinta bem direitinho, sabe? Quando ela borra, ela diz papai borrei, vamos pro outro desenho. Aí ela passa a página. E aí, pintar com ela, assim, é maravilhoso, porque é como eu falei, né? Às vezes a gente chega estressado do trabalho, de um dia cansativo. Aí, do nada, eu me pego pintando bem pacientemente. E embora eu seja muito calmo, mas quando eu tô fazendo uma ação, eu gosto que aquela ação sugue o máximo de mim. Eu gosto dessa coisa, assim, eu gosto de ser dessa ação. E aí, pintar com ela, por isso que eu disse, né? Mel hoje é meu ponto de paz, assim, é nesse aspecto. E aí eu adoro pintar com ela, é o que a gente faz quando tá junto. É, comer, sair pra passear. Ela agora aprendeu a pedalar, agora aprendeu a andar de bicicleta. Levei ela pra andar de bicicleta esse final Um bocado atrás dela. Levei esse final de semana pra andar de bicicleta lá no Lindu. São momentos maravilhosos, assim, que a gente vive, que a gente vai construindo, que vai fortalecendo essa união entre a gente. Eu faço questão de dizer a ela que, filha, sou teu pai, mas eu já vou dizendo a ela de agora que eu sou amigo dela. Ela sabe que eu faço muito casamento, aí ela diz que vai casar comigo e eu disse, tá certo. Case comigo. Por enquanto, vá dizendo isso mesmo. Continue com essa filosofia, por favor. Já aqui, né, em casa a gente tem. Minha rotina é bem diferente, né? Porque eu tenho dois, né? Então, nesse caso, e as idades são muito diferentes, né? Miguel com 7, Teresa com 11 meses. Miguel é o famoso jogador de futebol. O joga futebol, a gente gosta muito de praia também. Então, agora, Dia dos Pais, a gente Ele já tá na fase que só quer usar camisa de clube. já tá. Aí é a camisa do Gui, bota a camisa da Argentina e bota aí, não sabe se usa do Sport ou do Santa ou do não, porque o avô é náutico, aí a mãe era do Santa Cruz, aí eu torço pro Sport, é uma confusão, mas ele adora jogar bola e eu gosto demais, né? E a gente vai muito pra praia também, né? Então tem um surf, ele leva aquela pranchinha de bodyboard dele, que ele super curte, e vai embora, fica lá brincando no mar, eu também brincando com ele. Interesse é um velho e gostosíssimo passeio no sling, né? Bota no sling, bota no canguruzinho e a gente vai embora pra praça, tal, passear. Eu gosto muito de levar ela pro Paiva ali também, que tem uma área bem legal, assim, pô, de aberta pra passear na rua, enfim, andar, ficar à vontade, né? E eu acho que, sobretudo, é essa questão, eu como professor sempre vejo isso, né? Como professor e educador, do brincar. Às vezes a gente acha que eu preciso ofertar o universo inteiro para aquela criança. E é isso que você disse, Deca, é o olho no olho, né? Que começa ali no amamentar e que vai continuar olho no olho no brincar, na leitura, nessa dimensão da presença muito forte. Então, os finais de semana da gente, a gente sempre Aí a gente corre pra Zona Sul, porque meus pais moram lá, e aí tem praia, tem, bom,
piscina à vontade, vai brincar, vai ser feliz ali. São as atividades boas. E é engraçado, assim, que quanto mais a gente se aproxima, quanto mais a gente tá perto deles, assim, no meu caso, quanto mais eu tô perto de Mel, mais ela sente, mais ela pede isso, sem precisar externar, só com alguns olhares, com algumas atitudes. E recentemente ela até externou em palavras isso. Ontem, inclusive, eu trabalhei no domingo, e aí ontem, quando eu cheguei em casa, eu não levei ela pra escola ontem. Geralmente, sempre que eu posso, eu levo e vou buscar lá na escola. Só quando eu tenho algum realmente pra resolver, aí meu pai é quem vai buscar. E aí eu não fui levar ela pra escola. Ela não me viu de manhã cedo. E aí ela praticamente passou quase 48 horas sem me ver. Quando foi ontem à tarde, aí a gente lá pintando, aí ela pintando, aí disse, pai, você foi trabalhar, eu fiquei com saudade de você. Aí eu me quebrou. E agora? Aí vou tá eu trabalhando, pensando, meu Deus, minha filha tá com saudade, eu tenho que ir embora pra casa. Pô, Emerson, eu não vou querer te deixar mais preocupado, não, mas isso só vai piorar, viu? Só vai aumentar. Só vai piorar. Daqui, porque- 5 anos depois, vai. Maria com 5 anos tem dia que ela disse assim, Mas- ela disse, eu não gosto de falar papito. Por quê? Porque normalmente a gente grava à noite. E aí eu não chego pra botar ela pra dormir. Nossa. E ela não gosta. E ela diz que você ainda leva meus bonecos pra enfeitar e lá pra falar papito. Ela não fala papito. E assim, ela é engraçada, que ela diz, eu não gosto de falar papito. E ela fica muito nisso e às vezes ela faz, pai, guarda o celular. Ah, quando ele guarda o celular é meio que uma pedrada, né? É pedrada, né? Porque, pô, é um negócio que parece que a minha filha tá dizendo pra mim o que eu tenho que Parece que tua fazer, filha porque tá eu te tô- educando, né? A hora do vínculo lá, né? Do momento lá, em algum momento eu peguei no celular e ela, pai, volta o celular. Cara, é assim, vai acontecendo, né? E você falou dessa história da tela. Uma das coisas que eu e o Luiz, a gente sempre foi muito firme com a história da tela, né? E aí eu tomei uma grande decisão depois que ela faleceu. Eu disse, olha, tinha uma televisão na sala. Eu disse, olha, eu vou... Muito inspirado num amigo que a gente tem em comum, que é Leopoldo, queridíssimo, que não tem televisão na sala, com 4 filhos. Eu disse, espera aí, calma que eu vou melhorar isso aqui. Aí eu resolvi tirar a televisão de casa e foi um grande, um furacão no início com ele, mas isso deu oportunidade da gente ter mais olho no olho, ter mais tempo junto. O tempo que eu tenho, então não tem tela, tem livro, tem brincar, tem fazer nada. Ficar na cama. Hoje, de tarde, antes de estar aqui, eu encontrei com ele e ele tava lá na cama. Não, pai, eu tô pensando aqui. Tá bom, fica aí, de boa. Acho que é isso. Aí. E uma coisa, o que é que se eu falasse pra vocês, assim, só a palavra, prioridades, o que é que isso, qual é a linha do tempo em relação a prioridades na vida de vocês? O que é prioridade hoje? E o que era, talvez, aí, há 1 ano atrás, há 2 anos e pouco atrás, há 5 anos, 10 anos atrás, quais eram prioridades e o que são prioridades hoje? Bem, eu vou começar a falar. Vai, deixa. Vai que eu vou me inspirando em você. Veja, a prioridade 0 é tempo. É tempo. É tempo. Porque, por mais que eu digo pros amigos assim, rapaz, eu vou fazer todas as contas, faço todas as contas aqui, veja, não há financeiro que vá voltar no tempo, né? Não há questão de trabalho. Eu entendo meus amigos engenheiros, grandes, enfim, essa galera do executivo toda que trabalha. E eu sei que uma coisa é fato, o tempo não vai voltar, né? E eu digo isso, nós podemos dizer isso como quem viveu profundamente com uma pessoa que a gente amava muito, né? Uma das coisas que eu mais celebro é ter vivido tudo que pude com Luísa. E eu uso exatamente essa mesma experiência para dizer, nossa, eu quero viver tudo que posso com eles, né? Viver a escola como eu vivo com o Miguel. Claro, eu tenho essa grata oportunidade de ser professor, estar no mesmo ambiente que ele, e poder levar todo dia, de buscar, de repente roubar ele no meio do, vai almoçar comigo, não vai ficar no integral hoje não. E assim vai. Porque essa dimensão do tempo, ela é única, não vai voltar. Então essa é uma prioridade, estar com eles, né? A segunda seria, sobretudo, a família, né? Oportunizar que eles tenham momentos
com a família, de certa forma, e aí sim, aí começa eu ter um tempo para poder ter minha terapia, né, para poder estar no lugar, vivenciar meus trabalhos, enfim. Essa é uma escalinha importante. O, o tempo é uma coisa que eu acho que vem em primeiro plano, assim, né? Eu acho que seria unânime aqui. Se tivesse 10 pais, usariam o tempo como respostas em primeiras colocações. Mas já que você falou do tempo, cara, sinceridade mesmo assim, eu tenho priorizado muito, 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 muito a mim. Porque eu sei que para ela ser quem ela é, para ela se tornar quem ela vai se tornar futuramente, ela precisa muito de mim. E aí eu preciso estar bem mentalmente, eu preciso estar bem fisicamente. Eu passei a cuidar melhor de mim, sabe? Eu passei a viver mais, experimentar mais coisas, coisas novas. Comecei a me permitir viver coisas para que nisso eu possa aprender e passar para ela também, sabe? E aí, quando eu cuido de mim, eu sinto que eu tô cuidando dela, sabe? Quando eu faço uma coisa que me deixa feliz, eu vou até ela feliz, sabe? Eu passei a trabalhar alegre, eu passei a fazer tudo que eu faço assim, com bastante vigor mesmo, assim, sabe? E eu quero que ela me veja fazendo tudo com alegria, com entrega, para que quando ela tiver um entendimento melhor, assim, das coisas, ela queira ser igual a mim, porque eu acho que não vai ser igual, mas tipo assim, que eu possa ser um exemplo para ela. E é isso que eu venho buscando assim. E aí quando eu cuido de mim, eu ganho tempo, eu ganho momentos com ela. Quando eu cuido da minha empresa, eu ganho momentos com ela, sabe? Eu acho que tudo influencia e tudo vai em prol dela hoje, assim. Eu vivo, eu faço tudo em função de Melinda. Então, o primeiro plano é ela, obviamente, as coisas vão direcionadas a ela, mas aí tudo tem que partir de mim. É como se através deles a gente começa a perceber a vida de outra forma, né? E a gente vai querer fazer com que aquilo. Concordo, assim, Total. 100% contigo. Eu acho que o pai que não se prepara para viver as coisas com o filho tá perdendo. Vai perder Vai tempo. Ele não perder. sabe agora, mas ele vai perder muita oportunidade mais na frente, né? Vai. E, Caros, a gente falou sobre corrida lá no começo, Sim. mas aí eu queria entender assim, o que é que tu aí continua correndo hoje? Continuo. E aí, o que é que essa prática te ajuda a manter equilíbrio, força e isso de alguma forma se torna positivo para tu enquanto pai? É. A corrida tem a grande questão para mim, o grande fator da corrida é a resiliência. A capacidade de resistir durante um bom tempo. É que tu falou da dor, aquela Exato, coisa toda, né? exato. Essa resiliência, né. Então, eu comecei a correr por conta da minha mãe, né, e ela era corredora, tal, ela é corredora, tal. Corri super bem, aí uma vez eu fui correr com ela, me lasquei todo, foi terrível. Ela deu um caldo e me disse: "Poxa mãe, ainda bem que minha inspiração tá em casa, vamos aprender sobre". E aí eu corri pouquinho, mas sempre fiz academia, né. Mas aí depois que aí fui já intensificava um pouquinho a corrida, já vim me preparando já, pra algumas corridas mais distantes, tal, né, pra uma meia maratona, tal, antes de Luísa falecer. Mas aí quando ela falece, a corrida vira um lugar da imensidão, assim, me descobrir, né, como pessoa, de esvaziar a cabeça, porque tem hora que você não tá pensando em nada, tem hora que você tá só sentindo a sua dor ali, tá doendo, tá doendo, você tá cansado, mas você tá controlando sua respiração e tá seguindo, né. E esse senso de trajetória, senso de que você tem um objetivo, que é o seu tempo, não é o tempo do outro, né. Você tá compartilhando a corrida com alguém lá, mas é no seu tempo, você não vai no ritmo do outro, né. Então isso fala um pouco ou dialoga com essas múltiplas paternidades que a gente pode ter, dessas experiências todas, né. E, sobretudo, se você quer ir alcançando distâncias maiores, um pouquinho você vai ter que ter um treinamentozinho, não precisa entrar na febre toda não, mas precisa se organizar para poder você ter uma rotina, ter uma saúde, você vai melhorar muito tua qualidade de vida, né, para poder estar vazio mentalmente e respirar.
entregar para eles o melhor, né? Então, acorda cedinho, vai embora, bota aquele tênis. Já encontrei com o Léo também, com os amigos assim, correndo na praia e tal. E é maravilhoso. Esse é um lugar muito poderoso. Deixa eu roubar um pouquinho a cena dessa fala de corrida aí. Eu comecei a correr há pouco tempo. Eita, diz aí. Aí, sabe qual foi a primeira corrida que eu me inscrevi? Eu amo Recife agora, dia 27 de setembro. A gente vai se Mentira. encontrar todo mundo lá. Eu vou ao 21, eu tô indo pra 21 lá. 27 de setembro eu me inscrevi. Aí. Pai. Aí. É? O- Arrepiou. Um importante de paz nessa Cara, dá pra corrida. fazer um monte de encontro, velho, assim, dá pra fazer um monte de encontro. Eu tava aqui pensando e anotando umas coisas aqui. Vou chamar uns caras pra pintar, não sei o quê. Volte. Tá aqui anotado. Ah, galera, que papo massa, velho. A gente já vai caminhando aqui pro fechamento, mas tem um ponto que eu acho que é importante a gente comentar. E aí, queria saber a visão de vocês. Aí, Ícaro, como é que foi Miguel em relação ao luto? Como é que foi a tua participação e teu apoio durante esse processo? Eu me vi ali descobrindo uma situação que eu jamais imaginava viver, né? Então, uma das coisas que eu acredito que foi fundamental é ter esse acompanhamento de um psicólogo. Psicóloga, então eu tinha pessoas na família, minha irmã é psicóloga, então assim, me ajudou muito nas orientações sobre como eu também me entendendo, né, nessas fases do luto e, sobretudo, acolhendo ele também, né? E há uma questão que tanto esse, vamos dizer, esse entendimento mais técnico, né, e esse acompanhamento, mas uma questão que atravessou de um jeito muito afetivo a minha história com Luísa. Luísa perdeu o pai dela exatamente na idade de Miguel, com 7 anos. E ela compartilhava com ele essa história, né? Então, isso foi a própria vida dela, eu digo isso para as pessoas assim, quando compartilho essa história, né? Que a própria vida dela, a trajetória de vida dela é usada como ferramenta, né? Como lugar de atravessamento para ele, para que ele possa elaborar o luto. Então, eu digo, mamãe conseguiu construir essa família aqui, né? Que tem as fotos do nosso casamento em casa. E olha como a mãe estava aqui nesse casamento. Construiu essa família, apesar de ter perdido o papai dela com a você. Então, esse era o desejo de mamãe. Então, a gente vai conversando de uma forma muito natural, né? Falar sobre a morte de uma maneira ancestral faz parte da nossa vida, da nossa casa, né? Eu recentemente até escrevi um texto sobre isso, né? Que é Paternidade, Teresa Miguel e conversa sobre amor, né? E falar sobre o luto. Onde é que tá esse texto? Esse é minha última publicação agora no Instagram e fala sobre isso, né? Sobre como ele lida. Então ele olha e ele lida de um jeito diferente. Ele olha um animalzinho, uma formiga, pai, ele diz, pai, não mata essa formiga porque ela tem família. E a gente conversa sobre isso, né? Isso faz parte da nossa rotina. E eu até digo assim, olha, minha gente, as pessoas olham, poxa, que história dolorosa, e mas dor, eu faço uma analogia, né, meio que nem lama, assim, você tem que passar, tem que viver, para você fazer a travessia, para você poder elaborar. E aí, ter um mecanismo cerebral lá, tuas disposições de afeto, de tudo, de entendimento da vida, que vão estar dispostas para o teu filho, né, para ele emocionalmente ir desenvolvendo aquilo e elaborando. E poder falar sobre as dores dele, né? E poder falar frases que são muito duras para mim como pai, mas que eu escuto, silencio, entendo que é o momento dele, que ele jamais entregaria aquilo para outra pessoa, porque ele se sente confortável comigo para falar sobre aquilo. Então é muito importante a gente ter uma escuta. E eu não tive, e aí meio já abrindo minha vida pessoal, eu não tive isso. Já resolvi tudo com meus pais, viu? Mas eu não tive isso tanto na infância. E poder entregar isso para ele no momento que ele precisa muito, fazendo parte da construção, dessa elaboração do luto dele com a mãe dele, que atravessa essa história que ela perdeu o pai, é muito potente. E eu agradeço muito por poder trazer essa memória dela para ele, assim. No meu caso, é bem diferente, né? Melinda só tinha 1 ano e 3 meses, então
ela não sabia de absolutamente nada do que estava acontecendo ali, né? Ela, acho que não sabia nem, talvez, se alguém puder falar de forma técnica, mas acho que talvez ela não soubesse nem o que é choro naquele momento. Que é tanta gente chorando aqui e eu não tô entendendo o que tá acontecendo, né? Então, eu preciso ir criando, formando essas memórias aos poucos na mente dela, na sabedoria dela, cada etapa dessa infância dela, até ela saber é, é, o que é vida, o que é morte, até ela entender essa separação, né? É, tão nova ainda. É, teve um. Eu sou muito cristão, assim. Eu acredito muito em tudo que Deus faz e eu vejo a beleza de Deus em tudo, assim. É, no dia que a gente se despediu da mãe dela, eu tava no sofá, mexendo no telefone, Mel tava dormindo, tirando o cochilo da tarde, que ela sempre tira, e aí ela começou a se mexer, como se estivesse sonhando, assim. Ela já andava, ela começou a andar com 10 meses já, e a gente na casa da minha mãe, do nada ela se acordou, deu um pulo do sofá, saiu correndo pra fora da casa da minha mãe, tem um degrauzinho assim, ela desceu os 2 degraus correndo, que eu disse, caiu. 1 ano e 3 meses, ela saiu correndo, mamãe, 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 desesperadamente. E aí ficou apontando pro céu e mamãe, mamãe, mamãe. Aí eu disse, comecei a chorar, obviamente, na hora, né? E depois eu disse, Deus, obrigado por permitir que ela viesse se despedir dela. Eu acredito muito que tenha sido isso. Veio talvez soprar no ouvido dela que mesmo sem ela entender, ela estaria passando por um momento diferente, é, enfim, e dali pra frente seríamos nós. É, é isso. São momentos que a gente vai vivendo e tudo que eu quero construir hoje e até o último dia da minha vida com Mel é para que, se existe um céu, como eu acredito que existe, se eu encontrar a Elisama lá no céu, que eu acredito que vou, ela possa me abraçar e dizer parabéns, era isso que a gente queria lá no começo. Muito obrigado, galera. Muito obrigado de coração pela partilha, pela entrega, pela troca, por tudo que a gente hoje construiu aqui. Vocês querem falar alguma coisa? Só agradecer, né? É uma honra poder falar sobre essa história de vida. E a despeito da morte, é uma história de vida. E a gente celebra ela aqui juntos, os nossos filhos, as nossas crianças. Obrigado, Deco. Passo de coração. Aproveito também, né, cara, pra agradecer. Antes de começar a gente conversando, né, eu disse, velho, tô nervoso pra caramba, é a primeira vez que eu faço um podcast na minha vida e vai muito além disso. Eu sou um cara muito na minha, sou muito tímido, assim, quem me conhece sabe o quanto eu sou reservado, assim, e foi um desafio tá aqui trazendo um pouquinho dessa história. Nas minhas redes sociais eu posto muito pouco, assim, coisas da vida pessoal, é mais coisas voltadas ao trabalho mesmo, assim. E tá sendo uma honra, assim, compartilhar um pouquinho da nossa vida, né, cara? Não pra fazer quem tá assistindo, como você falou, não é pra ficar com pena, não é pra, sabe? Não é pra se pegar nessa dor que a gente viveu. É pra que, se você tem a oportunidade de estar com a tua família, aproveita isso. Se você é pai solo como a gente, força na tua caminhada, conta com a ajuda de quem você tem que contar, não é vergonha isso. Se abre para tua família, se abre para seus amigos. A gente não vem com um manual, a gente vai aprendendo no percurso. Então, se você errar, é normal, cara. Você vai errar pra caramba. O teu filho, a tua filha vai te ensinar. Dá ouvido a ele, olha para ele, entende o que ele quer te passar, assim, que ele fale.
É isso, obrigado, obrigado. O teu espaço aqui é incrível por isso. Tenho certeza que isso vai chegar em muitas outras pessoas. E para não só falar de pai, mães, também dê oportunidades aos seus maridos, enfim, namorados, companheiros. Deixa ele cuidar, bota ele para dar banho, bota ele para trocar a fralda, bota esse homem para trabalhar. Deixa ele sentir que ele é pai mesmo, sabe? Na veia, assim. Ser pai é muito bom, é muito bom. Veja, se em algum momento você esteve nervoso durante o programa, não pareceu, porque suas palavras eram verdadeiras. E isso não deixa que, não, sabe assim, né? A emoção que vocês trazem, o carinho que vocês trazem nas palavras é algo que impressiona, que inclusive até que acalma, né? Quem estava nervoso hoje era eu. Hoje eu estava nervoso. Mas queria aproveitar para convidar vocês a serem quão participativos e dentro do Fala Papito, porque o Fala Papito é para isso. É para que a gente possa ter essa rede de apoio entre pais, para que a gente possa ser essa comunidade que se ajuda, que se conecta, que quer fazer com que mais pais estejam nessa mesma pegada, né? A gente estava conversando antes e eu tô dizendo, cara, estou vivendo isso praticamente. Eu gasto a maior parte do meu tempo para que isso aconteça. E a gente vai ver o fruto disso, né? Mas a gente hoje já começa a ver uma maré favorável, né? Então, assim, deu recado para as mães, bota os cabas para ajudar, meu amigo. Não deixa E acabar. que eles queiram. Então, né? E se não quiser, manda falar comigo, porque eu converso rapidinho. Isso aí. Deixa esse amor transbordar em vocês aí, vocês que são pais. Deixa esse amor transbordar. Vocês não imaginam, assim, para quem ainda tá perdendo essa oportunidade, não tem noção, assim, do quanto é gostoso viver isso, né? Você olhar para aquela criança ali, ela te dá aquele olhar de volta o tempo todo falando assim, eu te amo, me dá um abraço, vem cá, me dá um cheiro. Isso aí é maravilhoso. Eu queria agradecer hoje, em nome de todo mundo que vai assistir esse programa, que vai ter a sorte de assistir esse programa. E pedir desculpas, porque deve ter sido o programa que eu menos falei. Ouvir vocês, em vários momentos, me fez perder as palavras. No começo, parecia que eu não ia conseguir falar algo que confortasse vocês. Mas depois eu percebi que eram vocês que estavam no papel e que me confortavam. Estou, ao final do programa, em paz e muito feliz pelo que a gente construiu hoje. Por favor, nunca se culpem. Vocês são gigantes. O mundo precisa conhecer a história de vocês. E sim, o céu existe. O que vocês fazem dia após dia é mais do que criar filhos. É criar memória, criar segurança, criar futuro. Guardem as cartas. Todas elas. Guardem tudo. Criem lembranças. Para que as crianças saibam quem foram essas mulheres tão amadas. Elas merecem isso. Pela fala de vocês, eu não tenho dúvidas do quanto foram e do quanto merecem ser lembradas sempre. A presença que vocês constroem hoje é a herança mais valiosa que qualquer filho pode receber. Tem gente que diz que ser pai é estar junto. Eu prefiro dizer que ser pai é estar por inteiro. E hoje, ouvindo vocês, eu percebo que ser inteiro desse jeito existe no acordar cedo, no organizar ou reorganizar a rotina, no carregar no colo, na corcunda. É escutar, é brincar, é cuidar. Mesmo quando a vida ficou talvez mais difícil de levar. Mas tem algo que também precisa ser dito. A gente não quer e nem deve esquecer tudo o que foi vivido com a mãe das crianças. Mas está tudo bem se questionar, e agora? E se fosse diferente? Faz parte, nossa humanidade nos pede isso, nos exige isso.
elas vão precisar saber que o que os pais acham dela, mas também de tudo e de todo mundo o que as pessoas acham das mães. Porque junto com a saudade ficam as memórias, e essas memórias são como um jardim que continua florescendo dentro de vocês, dos filhos, de toda a família. São histórias, cheiros, músicas, gestos que seguem vivendo no jeito deles sorrirem, no jeito deles olharem para o mundo e se reconhecerem. O amor que elas deram não se perdeu. Ele se mistura ao amor que vocês dão hoje. E juntos constroem a base que sustenta e sustentará para sempre essas crianças. Vocês estão mostrando para os filhos que amor não é só um sentimento, é um compromisso. E que compromisso vivido assim cura, protege e inspira. Que essa história que vocês constroem continue sendo o chão para o filho de vocês, os filhos. E que cada lembrança boa seja como uma estrela que nunca apaga no céu deles. Obrigado por confiarem em abrir o coração aqui no Fala Papito. E a gente se encontra na corrida. É isso aí. Galera, eu espero que vocês tenham escutado, não com os ouvidos, mas com o coração, o programa de hoje. Até a próxima semana.